Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula 3 de função de primeiro grau. A função de hoje é a função identidade. Vimos na aula passada a função constante, né? A função de hoje é a função identidade. Ela é chamada identidade porque y é idêntico a x. Vamos ver. Na função f de x igual a ax mais b, quando a é 1 e b igual a 0, vai ficar 1x mais 0. 1x mais 0 é x. Então a forma da função vai ficar f de x igual a x. Isso está me dizendo que o y é igual a x. O gráfico é uma reta passando na origem. E essa reta forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. Está lembrado que o coeficiente angular é a tangente de alfa? Qual é a tangente de 45? Se você não aprendeu ainda, você vai aprender. Tangente de 45 graus é 1. Por isso que o coeficiente angular é 1. Aí ele aqui, 1x. É o coeficiente de x. Então, essa reta ela passa na origem, forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. É da função identidade. Veja aqui o gráfico. Olha esse gráfico aí. Nesse gráfico, a reta da função forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. É a reta da função identidade, f de x igual a x. É identidade por isso, porque o y é igual a x, o y é idêntico a x. Veja que para o valor x nós vamos ter f de x. Para o valor x aqui no eixo negativo nós vamos ter um f de x cá embaixo. Em outras palavras, o ângulo da reta é 45 graus com o eixo x passando na origem. Veja com atenção que essa reta ela é também a diagonal de um quadrado. Por que é a diagonal de um quadrado? Ora, veja aqui, se o y é igual a x, essa figura é um quadrado. Então a reta um segmento dela é a diagonal de um quadrado. E é também um triângulo retângulo isósceles. Veja aqui embaixo. Veja nesse outro desenho. Ó, um quadrado, a diagonal do quadrado e um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque se esse ângulo aqui é 45, o de cima também é, porque a soma dos três é 90. É um triângulo retângulo isósceles. Então, nós observando isto, ajuda a resolver diversos tipos de problema em que a função identidade pode aparecer. Veja aí um exemplo. Vamos analisar esse exemplo. Ele diz assim, ó, uma aeronave decola sob um ângulo de 45 graus com a pista. Ao percorrer 100 metros nesta trajetória, quer dizer, continuando nesse ângulo, que distância a sua projeção percorre no solo e que altitude ela alcança, a aeronave. Então, o que o problema está nos dizendo? Que uma aeronave levanta voo sob um ângulo de 45 graus. Então está aqui, 45 graus, certo? Seguindo nessa trajetória por 100 metros, nós queremos saber quanto que a sua projeção da aeronave, ó, a sua projeção no solo, aqui, ó, ela saiu daqui, a projeção veio até aqui. Nós queremos saber que distância é essa no solo e queremos saber que altitude ela percorreu. Entendeu? Então a aeronave decolou sob o ângulo de 45 graus, percorrendo 100 metros nessa trajetória,
Porque, veja bem, em cada ponto da trajetória, ela vai ter uma projeção no solo. A projeção é vertical, ela forma 90 graus com a base, certo? Então, nós queremos saber, percorrendo 100 metros, que distância ele percorre no solo, a projeção dele, né? E que altitude essa aeronave atinge após 100 metros nessa trajetória. Então, observe com atenção que nós estamos diante da função identidade. Por que diante da função identidade? Porque se o ângulo aqui é 45 graus, né? Ó, veja lá. Ó, o eixo Y, eixo X, né? Tá vendo aí? Então, veja, essa distância X vai ser igual a essa altura H. E essa figura é o que? Você pode resolver usando a diagonal do quadrado ou pode resolver usando o triângulo retângulo isósceles. Pela diagonal do quadrado é mais fácil, vamos dizer assim. Pelo triângulo retângulo também não é difícil não. Mas aqui fica mais prático, olha bem. A diagonal de um quadrado é L raiz quadrada de 2. A diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. O lado aqui no caso é x do quadrado, né, gente? Você está vendo, está imaginando o quadrado aí, né? Então vai ficar o quê? A diagonal é L raiz de 2, então vai ficar assim, ó. X, que é o lado, raiz de 2 é igual a quanto? É igual a 100. Vê se não é. L raiz de 2 é igual a 100. L raiz de 2 é a diagonal. Então x é o quê? É 100 dividido por raiz de 2. Veja aí. Raiz de 2 está multiplicando, vai dividir 100. 100 raiz de 2 racionalizando, multiplica raiz de 2 em cima, multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 100 raiz de 2 sobre 2, não é? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 não é 2. 100 dividido por 2, 50 raiz de 2 metros. Você multiplicando, isso aí dá um valor aproximado de 70 e poucos metros. Parece que 70 metros e meio. Então, ele vai percorrer, a projeção dele vai percorrer 50 raiz de 2 metros e a altitude que ele vai alcançar 50 raiz de 2 metros, certo? Você pode multiplicar 50 pelo valor aproximado 1,41, certo? Isso aí parece que dá 70 metros e meio. Ele vai percorrer, a projeção dele percorre no solo e a altitude que ele alcança é 7,5. Gente, até a próxima aula e obrigado!